Campo Aberto. Pois é, e a gente segue aqui com as informações. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente sempre tem uma notícia bacana, né? Você sabia, a gente vai falar isso ainda no programa de hoje, que a agropecuária é o único setor da economia com crescimento na pandemia? Pois é, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Só que agora a gente vai conversar com Murilo. O Murilo já está na ponta da linha para falar com a gente. Bom dia, Murilo Betarello. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvinte. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, e aí? E um pouquinho de frio, não? Não, até que não, né? Fez um frio maior na semana, hoje já começou a esquentar, né, Murilo? Graças a Deus veio uma chuvinha boa aí, porque tem safrinha, né? Nossa Senhora. Aliás, safrinha é só o nome, né? Porque é um baita safrão, né? Sim, é a segunda safra agora, né? É a segunda safra. Aliás, a gente esse ano, vamos desviar um pouquinho do assunto, mas a gente vai retomar já. Esse ano a gente vai ter uma perda, infelizmente por causa da chuva, de milho, né? Os especialistas aí, os analistas fizeram aí um levantamento. No estado de São Paulo eles calcularam em torno de 21%, mas no total, né, nos 3 estados aí, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, eles acreditam que essa perda aí chegue aí em torno de 32%? Você acha isso, Murilo? Não, eu não sou tão especialista nessa área de estimativa, né? Mas eu sei que Paraná, conversando com colegas aí, teve uma perda realmente grave, né? O Rio Grande do Sul também teve uma seca grande. Então, mas o Rio Grande do Sul não tem muita segunda safra de milho, né? Eles plantam mais trigo. Aqui em São Paulo também teve uma perda. Eu não sei estimar certinho se vai ser cerca de 30%, mas eu acho que vai ficar entre 15 e 30, viu? Vai ficar aí nesse patamar. Mas vamos lá. Bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Murilo Betarello. Ele é um empreendedor do agro, no fio de ano, fundador do aplicativo Isagre. O Murilo, gente, ele fez uma visita aí só nos 5 continentes, viu, Carlos? Como participante do Newfield Farming Program em 2017. Ele tem uma vivência aí muito grande, né? Vivenciou diferentes práticas agrícolas, conheceu empresas de tecnologia para o campo, ele é agrônomo. Agora, ele criou aí um aplicativo, né, que é o Isagro, e a gente está vivendo nesse momento de pandemia, a gente está, ontem a gente falou isso na coluna, né, a gente está vivendo uma verdadeira revolução digital, e isso chegou na agricultura e não há como negar. Agora, isso chegou e com certeza vai ficar. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Murilo, sobre essa revolução digital e um pouquinho como foi a criação desse Isagro e o que ele oferece para o produtor. Eu acho assim, primeiro essa revolução digital, né, a gente está com ela aí já desde 99, há 20 anos atrás, né? E eu costumo falar que o mercado agro foi um dos últimos grandes mercados mundiais que a digitalização chegou, né, ou estava chegando. E a pandemia, ela acelerou o que iria acontecer aí em 10 anos, ela colocou para 6 meses, né? Então, as empresas têm que se preparar para o digital. Você vê aí vários cases de empresas que teve que da noite para o dia se preparar e se adequar, então isso vai ter que acontecer. Então cada vez a gente precisa mais lideranças aptas, né? Camaleão, hoje a gente fala que o CEO, o diretor tem que ser camaleão, adaptável ao sistema, né? Então com desafios assim, a gente precisa da liderança focada aí nas mudanças rápidas. E o digital, eu vejo, como você falou, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa da NUP, onde eu viajei vários continentes pesquisando a agricultura digital, a digitalização da agricultura, né? E isso comporta em várias divisões, desde a África até o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Ela está impactando, já estava antes da pandemia, impactando agricultores, né? Então eu via produtores lá, de produtores na África, recebendo a produção de café deles, que era 2 sacos na fazenda só, né? Micro fazendas, meio hectare, recebia por dinheiro virtual no celular.
isso na África, né? E aí nos Estados Unidos, grandes sensores, robôs fazendo trabalho, né? Aqui no Brasil não fica atrás. Hoje o empreendedor da nova geração quer ficar no campo, né? Como você falou no começo, o agro é que está sustentando o PIB, e a nova geração quer trabalhar no agro e vai trabalhar nessas novas tecnologias, né? E aí eu acho que as empresas têm que se preparar cada vez mais. Essa pandemia pegou muita gente de calça curta, mas eu vejo muito movimento interessante. A gente está tendo muita demanda no Isiagro, de indústrias, de parceiros querendo usar o Isiagro para se digitalizar mais. Outras empresas digitais que eu conheço também estão tendo esse processo. Então, assim, acelerou bastante. Eu vejo isso com até bons olhos, né? Tirando a pandemia, que é muito... Mas a digitalização eu vejo com bons olhos, que vai favorecer o agricultor, e o agricultor tem que estar atento para isso, né? O agricultor também que não ficar atento vai ser o mesmo agricultor que no passado não jogou um calcário, não utilizou um fungicida bom, uma semente boa, ele vai ficar para trás. Então ele precisa realmente se antenar. Agora, também é uma época de ficar muito atento com relação às boas oportunidades de fato, e não a tudo aquilo que aparece. É importante ter um filtro para isso, não é verdade, Murilo? Sim, mas é difícil isso, viu? Não é tão fácil, né? Uhum. A gente fala que a cultura de startup, né, de digital, ela tem uma cultura do errar rápido, né? Lá no básico chama fail fast. Uhum. E a gente não pode... isso é muito importante na cultura dessa inovação digital. O que isso significa, errar rápido? É você poder errar quantas vezes você quiser, em diversos erros, não ficar errando no mesmo erro. Tem que aprender, você mudar e adotar uma nova tecnologia, como você falou, né? Não sair pegando qualquer coisa, mas é importante você usar, ver se serve, se não serve, você já muda para outra, até você achar uma que vai servir para você, né? Sim. Agora, é importante, e nisso também, a gente vê aí, tudo está ligado também à idoneidade, né? Por exemplo, né? Digamos assim, se uma pessoa que já tem um certo prestígio, certo, digamos assim, já é uma pessoa conhecida no setor, se essa pessoa apresenta uma determinada tecnologia, aquilo ligado à imagem, isso já ajuda também. Porque, infelizmente, a gente não tem como fugir disso, existem pessoas oportunistas em todos os momentos. E quando essa pessoa, quando essa tecnologia, quando essas oportunidades chegam para o produtor, mas apresentadas por uma pessoa que já conhecida, conceituada, respeitada, isso ajuda muito, né? Agora, para quem desenvolve essas tecnologias, aí sim você disse, eu entendo o que você disse, para quem está desenvolvendo essa coisa de errar rápido, claro, isso vale, né? Isso vale muito. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do Isagro. Eu estava dando uma olhada aqui na página, aqui na internet. Muito interessante, mas muito interessante mesmo, né? Essa coisa de você trazer o produtor para bem próximo, né? E isso, nos dias de hoje, as respostas também, pelo jeito, são bem rápidas, né? Nas demandas do produtor. A gente está procurando ajudar toda a escala que o digital proporciona para atender melhor o agricultor e conectar ele, né? Então, o Isagro, ele é gratuito, então o produtor pode baixar o aplicativo ou no portal, ele pode fazer orçamento lá, a gente encaminha ele para o melhor produto na região dele, dá a cotação para ele rápido, ele pode fazer pergunta também, a gente conecta ele com agrônomos, e aí os consultores ajudam ele a resolver, dar uma resposta, então isso é bem legal. Agora, veja bem, o aplicativo é grátis, não tem custo, mas ele tem que ficar bem claro que resolver o problema dele entre ele e o agrônomo, mas aí já é outra história, né? A gente facilita as conexões. Isso, vocês são um elo, né? Digamos assim, um facilitador. Agora, isso facilita muito. Estou vendo aqui, por exemplo, de repente aparece uma praga lá, uma doença, enfim, o produtor não conhece, tira uma foto, manda pelo aplicativo, e aí a coisa pode facilitar e muito, né? E a rapidez hoje, a velocidade com que as pessoas resolvem esses problemas, isso pode significar fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. É isso aí, a gente tá trabalhando cada vez mais para
você é especialista nisso, em facilitar as conexões no agro. Agora, apareceu uma pergunta aqui de um ouvinte, através do nosso WhatsApp aqui. Vamos ver. Essa aqui é para um agrônomo, hein? Vamos ver se você... É o Márcio Balducci. Ele pergunta aqui, olha, bom dia, conversa de feira livre. Realmente a pergunta dele é de feira livre, mas é interessante, vamos ver. As carreiras da espiga de milho normalmente são ímpares. Agora, nos anos bissextos são pares? Verdade ou lenda? Eu nem sabia disso. Vixe, essa aí me acertou, hein? Essa também é. Acho que a gente vai ter que perguntar pro Google aqui, viu, Mário Balducci? Francamente, eu não sabia disso, não. Sim, não sabia também, interessante, mas vou pesquisar com mais calma. Tá certo, depois você volta com essa resposta para mim. Agora, Murilo, uma pergunta. A gente, né, falou aqui logo no começo, né? Você visitou aí esses 5 continentes, né? Você conheceu a agricultura pelo mundo. Você tem, né, condições de falar sobre o produtor brasileiro, uma vez que você conheceu a realidade mundo afora, nos 5 continentes. Eu tenho aqui uma ideia formada sobre o produtor brasileiro. Na minha opinião, o produtor brasileiro é um baita guerreiro, porque as dificuldades que ele encontra aqui no Brasil são muito diferentes do que os outros produtores encontram no resto do mundo. As dificuldades aqui são... né, com o governo, são com licenças ambientais, são burocráticas, enfim, com o mercado. Qual a sua opinião sobre o produtor brasileiro? Eu concordo plenamente. Acho que o produtor é um baita guerreiro no Brasil. Ele é persistente, ele é muito corajoso, né? Eu nunca vi o cara, todo ano ele arrisca sem saber se vai chover, se vai gear, né? E ele resolve os problemas. Ele tem toda a gestão de risco, de problema. Lógico, assim, no Brasil tem produtores que ainda não são eficientes e produtores extremamente eficientes, né? Então, o Brasil está nesse período de maturação ainda, né? Então, por isso que o Brasil ainda vai aumentar muito sua produção agrícola. E eu acho que o Brasil tem as vantagens que eu falei um pouco da nova geração. A população agrícola no Brasil é nova. Os jovens capacitados por estudar fora querem voltar e ajudar nas fazendas do pai. Isso quando é feito uma maneira de sucessão familiar, tem várias empresas trabalhando nisso e tal. A própria NEF já teve um pesquisador lá nisso. É muito importante. E o jovem vai trazer inovação, vai trazer a educação que ele teve, às vezes, em outro lugar, a visão dele. Eu acho que é muito ruim para o Brasil essa imagem que a gente é o país que hoje mais preserva no mundo. A gente tem 76% da nossa área preservada e todo mundo lá fora acha que o Brasil desmata, bota fogo na Amazônia. Então, isso a sociedade brasileira precisa se unir e combater arduamente essa imagem, que não é verdade. Então, hoje o Brasil... Eu estava falando uma vez com os produtores nos Estados Unidos, lá, de pagamento por serviço ambiental. Ele estava achando ruim que ele ia ter que ter 5 metros de mato na beira do córrego, né, de mata. Aqui no Brasil a gente tem isso faz 60 anos, desde o Código Florestal. Pois é. Tem que ter 30, né? Uhum. Então, é uma coisa que o Brasil precisa se unir um pouco mais, né? Eu fico um pouco triste todas essas notícias ruins aí que vem do Brasil pro pessoal. Os meus amigos de fora estão perguntando várias coisas sobre o Brasil numa perspectiva muito negativa. Eu acho que aqui o mercado, os produtores, as associações, as instituições agrícolas precisam se unir para combater isso muito rápido. Você sabe que eu estava conversando há pouco tempo com o José Luiz Tejon. O Tejon, que é um mestre para a gente, é uma pessoa que a gente tem verdadeira idolatria pelo conhecimento que ele tem, uma pessoa extremamente coerente. E ele fala de forma bem clara: o agro se comunica muito mal, porque ele sabe trabalhar, produzir com excelência, né? Trabalha com excelência, mas ele se comunica muito mal. E eu acho que onde é o grande pecado. Se o agro se comunicasse bem, da mesma forma com que ele trabalha bem, nós não teríamos tantos problemas como nós temos hoje, né? Porque muita gente tem uma visão equivocada do agro justamente pela essa deficiência de comunicação. Então, talvez seja isso, né? Existe uma deficiência, uma falha na comunicação. Muita gente conversando, muita gente falando, mas falta uma coesão nessa comunicação. Você não acha, não, Murilo?
Eu concordo plenamente. Eu acho assim, o agro se comunica muito entre si, né? Uhum. Você pegar a população agro, apesar do agro ser muito importante na economia, a população é pequena, né? Uhum. Porque o agro, ele é muito de escala. Uhum. E aí o pessoal do agro, a gente fica comunicando só entre a gente, em grupo de WhatsApp, que só tem agricultor, né? Então, assim, eu acho esse canal, por exemplo, seu, que é muito importante, que é uma rádio de alcance grande e aberta, todo mundo escuta. A sociedade precisa entender da importância do agricultor, do risco que ele assume, do trabalho árduo, que são pessoas que estão lá, são famílias, né? Então, eu acho que é super importante a gente realmente melhorar essa comunicação e comunicar com a cidade, né? A cidade é nosso cliente. Pois é. Eles que consomem o que a gente produz. Então, a gente precisa comunicar bem com eles. Eles são nossos clientes. Não é criticar eles porque eles acham que o produtor desmata. É explicar para eles que a importância, a dificuldade de produzir um alimento, né? Uhum. Agora, talvez nessa comunicação mostrar ao pessoal urbano as dificuldades que o produtor tem, né, para fazer com que os alimentos cheguem até ao comércio, né, as pessoas que fazem a outra parte do importante do agronegócio funcionar. Porém, é importante que eles entendam também que que o produtor está lá também fazendo negócio, né? É uma atividade comercial. Então, nessa atividade comercial não pode haver falhas, porque se houver falhas, ele vai estar fadado ao insucesso. Assim como qualquer lojista, qualquer empresário, qualquer industrial. Então, a preocupação com que ele tem que ter em fazer tudo certo, corretamente, é muito grande. Se ele errar, ele vai pagar um preço muito alto por isso. Então é importante que essa comunicação seja bem feita e coesa, e eu acho que é isso que está faltando. Bom, essa é a impressão que eu tenho. Mas, Murilo, foi muito bom conversar com você aqui. Eu queria que você falasse aí, deixasse aí para o pessoal como é que o pessoal tem acesso ao Isagro, para que ele possa se comunicar melhor, né? O produtor se comunique melhor com o seu agrônomo, se tenha mais conhecimento e rapidez na solução dos seus problemas aí no campo. Eu agradeço o bate-papo, foi muito bom também. Nós ficamos à disposição. A NACT, que é uma associação de líderes agrícolas também, que tem essa missão de divulgar aí a agricultura e compartilhar conhecimento, também fica à disposição. Do Iseagro, você entra no site, né, www.iseagro.com.br, né, Iseagro, tudo junto. Ou no aplicativo na Apple Store ou na Google Play, vocês podem baixar aí gratuitamente. Tá certo. Murilo, muito obrigado, um excelente final de semana, e a gente está aqui com os microfones à disposição para as novidades que vêm por aí. Eu tenho certeza que não serão poucas. Muito obrigado aí, parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade, tá bom? Bom sábado e bom final de semana para todos. Obrigado, igualmente. Bom, a gente vai para um rápido break, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês. Até já. Campo Aberto.